aquela empresa trabalha, como ela desenvolve uma parede, como ela dá uma nomenclatura para uma parede, é uma regra geral. É o que chamam da Bíblia da empresa em relação à BIM. Fala aí, arquiteto Júlio na área. Fala, engenheiro Nicole na área. E começamos mais um AECTech. Aquele podcast sobre tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. Então bora lá, Nicole. Pessoal, para quem não sabe, Nicole trabalha aqui comigo, com o Jonas, aqui na SP BIM. Ela é uma arquiteta BIM, ela nos ajuda aqui bastante com os desenvolvimentos dos trabalhos em BIM. E vai ser uma honra aí ter a Nicole hoje podendo compartilhar um pouco de conhecimento aí com a nossa equipe. E aí, pessoal, é um prazer estar aqui. Uma honra estar nesse podcast tão importante. E vamos lá, gente, vamos conversar aí sobre esses assuntos aí tão importantes para a nossa área. Fechou, Nicole. Na verdade, a gente vai bater um papo daquilo que é sempre, eu acho que, polêmico e eu acho que muita gente tem dúvida aí, tanto os nossos clientes quanto talvez os ouvintes aqui. Para muitos, às vezes, é um assunto que parece ser mais do mesmo, para outros é um assunto que, na verdade, é polêmico porque discute muito modalidade de contratos e como trabalhar com os projetistas, né? Sim, sim. É importante a gente discutir esse assunto, né? Agora que o mundo está mudando com o BIM e como que a gente vende os nossos serviços, né? Como nós trazemos para o cliente o serviço, como vendê-lo, como apresentá-lo, como a gente cobra, quais são as necessidades que um contrato precisa ter para ser desenvolvido um projeto em BIM, né? Existem grandes diferenças, né? Então, beleza. Pessoal, dado aqui o início, eu vou já puxar aqui o gancho. Qual que é o nosso tema, né, Nicole? A gente vai falar hoje basicamente sobre plano de execução BIM e a questão do LOD, o LOD, e o que isso tem a ver com contratos, né? Sim, sim. São os pontos mais importantes, essenciais para um contrato. Fechou. Então vamos lá. Nick, primeiro, acho que falar pro pessoal o que é o termo plano de execução BIM, né? Que acho que muitas vezes a gente chama aqui, a gente gosta de falar em português aqui, né? Sim. Mas também ao mesmo tempo tá LOD, que o pessoal já chamou de ND também, sim, né? Sim. Que é LOD, para quem não sabe, é Level of Development, né? Que é como se fosse o nível de desenvolvimento, se a gente fosse traduzir literalmente aí para português ND, e o plano de execução BIM. Sim, que vem de BEP, né? De Execution Plan. Então, a gente traduz para o PEB, mas hoje em dia a sigla aí fechada no mundo inteiro é BEP. Então, se eu ouvir falar em BEP, estamos falando de plano de execução BIM. Isso, e eu acho que primeiro, puxando ali o comecinho, né, muita gente fala o que é o PEB, o que é o LOD e tudo mais. A gente vai tentar aqui exemplificar de uma maneira bem simples o que são esses assuntos, tentar deixar mastigado. Vamos deixar junto com esse podcast os artigos que nós escrevemos que tem a ver com esse assunto. Nós também lançamos um dicionário de BIM, o primeiro, que é brasileiro e gratuito, que está no nosso site, mas também vou deixar o link aqui embaixo. E começando primeiro, desmistificando a diferença entre o BIM Mandate, que significa manual de BIM também, que é um outro termo, e plano de execução BIM, Nicole. Sim. Acho que é importante a gente começar, é uma pergunta que eu, como também instrutora de Revit, recebo muito essas perguntas quanto a essa diferença de manuais, né? O BIM Mandate, né, como a palavra já disse aqui, é um manual. Então, ele vai ter a ver mais com um padrão geral da empresa quanto a como ele desenvolve elementos, né? Como aquela empresa trabalha, como ela desenvolve uma parede, como ela dá uma nomenclatura para uma parede, é uma regra geral. É o que chamam da Bíblia da empresa em relação a BIM, né? Enquanto o plano de execução BIM, ele é mais específico. Ele tem a ver mais com o projeto específico, né? O plano de execução BIM não existe um para a empresa geral, existe um para cada projeto que a empresa desenvolve. E esse plano de execução BIM, ele tem que ter uma série de informações aí muito importantes para que a gente consiga trabalhar em colaboração, né? No mundo BIM, o mais importante aí, um dos pontos mais importantes é a colaboração, né? Então, temos muitas disciplinas envolvidas, isso precisa ser organizado, né? Não dá para ter um trabalho integrado sem organização, e o PEB vem para trazer essa organização. Eu acho que o ponto que a Nicole trouxe aqui, então, assim, de uma maneira já, tirando da mesa, né? A gente vai ter depois um outro podcast falando o que é BIM Mandate, os pontos que tem que ter de atenção, o que tem que discutir. A gente sempre faz, a primeira pergunta que parte é assim, né? Para que você quer esse BIM, né? A gente fala isso para os clientes. Para que você quer? Eu quero quantificar, eu quero planejar, eu quero orçar. Isso a gente também vai ter depois um outro podcast que chama Usos do BIM. Então, tudo isso meio que eles vão se conectando, né? Mas o mais importante que a Nicole trouxe é o BIM Mandate, que é o manual de BIM, é a forma como a empresa usa aquele BIM e ela serve para todos os projetos. Esse é um ponto, é a Bíblia ali da empresa. E a gente tem o plano de execução BIM, que já tem a ver
com cada empreendimento, com cada lançamento. Ele, basicamente, a gente brinca aqui que é uma superata de reunião, né? Que ele vai ter tudo composto do projeto. Se mudar qualquer coisa no projeto, mudou cota de nível, mudou, não vai ser mais segmentado, é um modelo junto, a origem, blá, 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 blá. Tudo isso vai estar sempre nesse documento, porque às vezes sempre chega, né? Ninguém é contratado todo mundo de primeira. Então, às vezes chega lá no final, entrou a Nicole, está fazendo paisagismo, ela entrou lá no anteprojeto ou no pré-executivo e já está rolando o projeto. Então, ela usa esse documento, o plano de execução, para ela poder entender, opa, o que o cliente quer com esse BIM e o que os projetistas já estão trabalhando nesse BIM. Sim. É importante isso, pessoal, porque isso é o que mais acontece, né? Chega no momento das fases de projeto aí, que você vai perceber que vai precisar de um fornecedor externo e vai precisar entrar mais alguém. E aí, como é que você vai informar essa pessoa de tudo que está acontecendo? Dar todas as informações, né? Às vezes alguém dá uma informação errada, então precisa haver um documento em que essas informações estejam atualizadas. Entendeu? Não é um documento fixo, ele é flexível, né? Como o Júlio foi falando. Às vezes um nível vai precisar mudar, às vezes vai precisar mudar alguma coisa, então ele precisa ser um documento flexível. Mas ele precisa existir ali na fase contratual, na hora que você vai fechar com o cliente ali realmente o início de uma fase mais avançada do projeto, com todas as informações específicas daquele projeto, para que não haja erro, né? Todo mundo vai poder consultar e falar assim, ó, não, segundo o PEB aqui o nível 2 é tal elevação, né? E não ter erros ali, para que na hora que a gente for montar aquele modelo completo, tudo esteja caindo na sua devida origem, as informações estejam padronizadas, e a gente consiga usar ele da forma que a gente quer. Muito bem, Nicole. E outro ponto importante para trazer ali do PEB, para quem ainda não entende, é assim, pode existir um pré-PEB. Porque assim, às vezes você vai contratar um projetista. Se a gente não deixa claro, olha, eu mando o BIM lá dentro. A Nicole faz projeto de paisagismo, que nem a gente de exemplo. Aí a Nicole vai falar assim, se ela já tem mais conhecimento, a primeira coisa que ela vai falar assim, você tem um PEB e um mandate do seu empreendimento? Eu sou construtor, né, Nicole? Porque a Nicole quer saber como eu como ela tem que gerar os dados, porque a questão do BIM é gerar os dados, daquele projeto autoral dela para que o cliente final possa utilizar. Se você pergunta para o seu cliente, você tem um plano de execução BIM ou um PEB, e você tem um BIM Mandate, ele não tem nenhum dos dois, então quer dizer que ele ainda não sabe o que ele quer fazer com o BIM e como o BIM pode ajudar ele nesse sentido. E também não tem o escopo claro. E aí, com certeza, vocês vão trabalhar mais do que deviam. Sim, sim. É um ponto, isso da padronização, né? Porque não dá para eu mudar a forma que eu filtro as informações de um projeto, porque o projetista X não utiliza o mesmo padrão, né? Todo mundo tem que chegar num consenso, falar a mesma língua, né? O BIM veio para isso, né, pessoal? Até o próprio IFC tem esses tipos de padrão. Para quê? Para que todo mundo fale a mesma língua, para que haja colaboração. Para haver colaboração, todo mundo precisa estar pautado numa mesma fonte, né? No mesmo padrão de desenvolvimento. E aí é o PEB que vem para isso. E a gente vai destrinchar aqui um pouquinho o que precisa ter de informações para que isso seja um documento completo e realmente útil, né, para a gente usar. Isso mesmo, que a Nicole trouxe assim, a gente vai falar os itens que tem que compor um PEB. Antes de falar os itens que compor um PEB, a gente está explicando a diferença entre o mandate, que eu acho que é importante. Outro ponto também importante é entender que o PEB tem uma diferença, mas ele precisa muito do LOD. Então, o que é o LOD, para quem não sabe, né? Vamos imaginar o seguinte, quando você faz um desenho em CAD, você faz duas linhas. Duas linhas pode ser o quê? Pode ser uma parede, pode ser um guarda-corpo em vista, pode ser muitas coisas. Aí você tem até uma boa prática, que você pega e fala, eles vão ficar no layer arc-alvo, eles vão ficar no layer arc-guarda-corpo, alguma coisa do tipo. Essas execuções do que é isso e como ele se compõe ali, isso é o mandate, isso é o como fazer, né? Agora, mas você vai me entregar no anteprojeto o desenho desta forma, vai me entregar no executivo desta, no pré desta, ou seja, eu estou falando como essas informações vão ser geradas. Isso tem mais a ver um pouquinho com o LOD, não tem a ver com fase, tá? Mas tem a ver com a expectativa que vai ser gerada entre informação e geometria. Eu nem gosto de usar muito, o pessoal chama hoje de LOI e LOD, né? Porque o LOD por LOD, o pessoal confunde muito detail com desenvolvimento, né? Sim, então, eu falo, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso pegar um super modelo de SketchUp, ele tá mega detalhado em 3D, ele pode ter e o pessoal acha que o LOD dele é avançado. Não. Então, dentro do LOD, eu quebraria em duas cascatinhas, assim. Eu chamaria de log, ao invés de LOD. Porque log significaria level of geometry. Eu falaria o tanto de geometria que ele teria, né? A nível de 3D, de desenho. E eu iria para o outro, para LOI, como nível de informação. E aí, quando eu junto esses dois, eu tenho LOD. Então, eu entendo dessa forma.
E aí uma coisa que é importante entender é que o PEB, ele tem que ter uma composição como um anexo de LOD, porque se eu chego para a Nicole e falo, Nicole, você vai me entregar um paisagismo em BIM. Tá aqui o PEB das fases que a gente vai entregar o projeto, como a gente vai se comunicar e tudo mais, e tem um anexo do que eu espero ali do seu desenvolvimento, que você me entrega em cada momento. A Nicole vai modelar todos os galhos de árvore, vai colocar as folhinhas, ela vai fazer o torrão, vai fazer a cova, o diâmetro do tronco, enfim. Eu tenho muita informação e muito desenho para eu poder gerir. Então a gente entende que ele é um anexo do PEB, né? Eu acho que ele é importante ser como um anexo. Tem muita gente que entrega ele com o BIM Mandate, tá? Sim, sim. Só que eu não recomendo, porque eu entendo que esse LOD ele pode ser muitas vezes manipulado para aquele tipo de uso, para aquele empreendimento. Por isso que eu gosto muito mais ele é o PEB do que ele é o Mandate, porque às vezes aquele empreendimento ele é tão grande que às vezes ele não vai conseguir gerar tudo aquilo de informação e ele tem que ter uma flexibilidade no LOD. Sim. Até o conceito de LOD no sentido de níveis hoje, ele não tem uma consolidação ainda internacional. Não existe um nível internacional de LOD 100, né? Por exemplo, a gente sabe que, lógico, quando você vai crescendo LOD 100 para LOD 200, para LOD 300, né, aumentando o nível de desenvolvimento, como o Júlio explicou aqui, você tem mais detalhes geométricos e de informação. Mas isso não quer dizer que o LOD 100 para mim é o mesmo LOD 100 para o Júlio, que não é o mesmo LOD 100 para a empresa que a gente está prestando serviço. Então isso precisa estar no PEB e, digo mais, como o Júlio falou, às vezes a gente tem projetos tão grandes que a gente não vai dar conta de colocar um nível altíssimo de desenvolvimento em tudo. Então a gente tem que pensar de uma maneira estratégica o que é importante que tenha um alto nível de desenvolvimento e o que não é tão crucial, que a gente consegue deixar num nível menor de desenvolvimento para gerir aquele modelo, né? Então, por exemplo, quando a gente está desenvolvendo o LOD, como o Júlio explicou, a gente pode ter uma tabelinha ali como anexo do PEB, né, explicando, olha, a parede no LOD 100, o que ela tem que ter de informação e geometria? Né? Ela tem que ser uma parede de alvenaria mostrando a espessura dela, ela tem que indicar o revestimento, a espessura do revestimento, o material dele, né? No LOD 100, como ela é representada no 200, no 300. E aí o que acontece? Por que hoje o LOD é tão... não é algo específico, né, cravado na pedra? Porque quando a gente chega num projeto grande desse, a gente precisa pegar... Às vezes eu vou precisar fazer a parede com um LOD alto e a janela eu já não vou conseguir fazer com LOD alto. Então eu tenho uma parede em LOD 300 e uma janela em LOD 250. E aí a gente não pode bater o martelo, esse é um modelo LOD 300. Às vezes ele vale para cada categoria, para cada elemento, né? Existe esse conceito, essa questão, né, de o LOD ser algo, não para um projeto como um todo, mas dividido categoria por categoria. E é muito importante isso estar no PEB, sabe, pessoal? Porque às vezes o cliente está esperando de você um LOD 300 que na cabeça dele é uma coisa, né? E se isso não está especificado, nem sempre é aquela coisa que você está esperando. Exato. Né? Isso precisa estar muito claro, né? O que você está esperando em LOD 300? Está esperando que as janelas estejam como? Que as portas, as paredes estejam como? Isso precisa estar especificado, acho que é muito importante. E esse é um alinhamento que você faz já junto com o PEB, que muitas vezes, é claro, tem mercados que são estandarizados, tem mercados que são ali, ele é padrão, ele não vai mudar muito o varejo, às vezes pega vai no McDonald's, Burger King. É sempre igual, né? Que ele é igual. Aí beleza, dá para você até padronizar o LOD, porque você já tem um modelo de contratação e funciona legal. Agora, quando você vai para um mercado que ele é muito versátil, por exemplo, eu estou fazendo um galpão, eu sou uma construtora, eu faço um galpão logístico. Amanhã eu estou fazendo um estádio de futebol e amanhã eu estou fazendo um aeroporto, eu tenho expectativas de clientes diferentes. Então, é isso que a gente está trazendo aqui. Então, muitas vezes, até tem um site que eu vou até recomendar, que você consegue criar o seu LOD online, né? É assim, eu usava lá no começo, tá? Chama LOD Planner, tá? Vocês podem jogar no Google, vai aparecer. E você cria, né, o seu PEB, você cria também o padrão de LOD. É meio interativo, você vai criando online. Mas assim, eu vou até falar para vocês, aqui na SPBIM, a gente já utiliza, criou um modelo nosso próprio, e a gente senta com o cliente e fala assim, Nicole é meu cliente. Eu vou lá, Nicole, o que você precisa de informação da alvenaria em que fase? Se ela não sabe, eu pergunto pelo menos a fase final. Eu quero ter a área, eu quero ter o comprimento, eu quero ter bloco a bloco. E que nem ela falou, beleza, estou alinhando as expectativas com o meu owner. Então, ela fala, eu quero isso, Júlio, eu espero isso, 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 isso. Aí eu vou lá nesse documento e só falo, Nicole, espera isso. De arquitetura, de estrutura,
de hidráulica, de elétrica. Por isso que a gente fala que é muito, tem que tomar cuidado, assim, eu sei que falar do termo LOD, ele é polêmico na internet. Por quê? A galera pega, não tem nenhum padrão. Tem um padrão que o AIA sugere, tem outro padrão que tem da própria Build Smart ali, que tem alguns anexos que também sugere, mas assim, não é nada cravado na pedra. E eu entendo que, assim, pegar ele por entender o que é o LOD te ajuda a entender o que você pode esperar nas entregas, né? Então, por exemplo, a gente fala de 100, 200, 300, 400, quanto maior essa numeração, para quem não sabe, 100, 200, 300, 400, maior a expectativa. Então, a gente faz 4 colunas ali, ou 3 colunas de numeração, que tem muita gente às vezes que pega e faz assim, LOD 100 é um exemplo, estudo preliminar. LOD 200 para aquela empresa privada é um pré-executivo ou um projeto básico, e 400 ou 300 seria o executivo. Um exemplo, tá? Por que eles colocam isso? Porque muitas vezes, olha como eles já sabem o que é LOD, Nicole. Eu falo isso com os arquitetos. Eles sabem o que é LOD, só que eles chamam de outra forma. Por exemplo, eu falo para o arquiteto. Me mostra sua planta de EP. Me mostra sua planta de EX, de executivo e de anteprojeto. O que mudou de uma coisa para outra? Eu tinha uma parede, e no executivo eu tenho que apontar o acabamento, tenho que falar a paginação, beleza. Então eu pego aquilo que ele está verbalizando e falo, então você tem que mudar o revestimento nessa fase. Você tem que paginar ali nessa fase, você tem que colocar um fabricante, fornecedor nessa fase. Agora eu estou começando a entender o que é LOD. Então é pegar a informação digital que ele já tinha e colocando em que momento ele entrega. E parece óbvio, gente, quando a gente fala, eu quero que você me entregue um executivo. É óbvio que é um executivo? Não, não é óbvio. Porque eu chego para a Nicole e posso falar, Nicole, você entrega rodapé no anteprojeto? Não, eu entrego no executivo. Então, o rodapé só vai surgir no LOD 300, um exemplo. Sim. Legal. Nicole, você entrega revestimento de piso no anteprojeto? Entrego. Mas ele ainda não sei o acabamento, paginação, não sei nada. Mas eu sei que eu vou falar a cota acabada dele. Tá bom, então ele é um LOD, eu posso dar um exemplo, tá? Você não vai ter o LOD da fase, você vai ter o LOD do elemento. Então eu posso falar que eu vou fornecer o piso no começo, ali no LOD 100, só que ele vai amadurecendo. Eu gosto de brincar, eu sei que muitos vão julgar o que eu vou falar agora, Nicole, mas eu falo brincando que o LOD é como se fosse um Pokémon, pra quem era eu falo isso também. Você também? Por quê? O Pokémon ele evolui, né? Eu expliquei isso. Ele evolui. Você não mata um e troca por outro evoluído, né? Naquela situação. Então eu falo pra galera que assim, a construção civil ele vai evoluindo, né? Eu não posso ter um processo que eu estou fazendo de um jeito, eu vou para outra fase, eu tenho que jogar tudo fora e fazer de novo. Não, aí de repente, falha no processo, falha de entendimento da ferramenta, falha de entendimento construtivo. Então, o que eu vejo muita gente patinando aí é porque nunca se teve uma discussão com o cliente, porque se teve o quê? Uma boa prática de trabalho de CAD. Geral, né? Geral. E aí, quando eu sento com você e falo, cara, vamos fazer o seguinte, vamos combinar antes com a sua expectativa, porque quando a gente fala em BIM, a gente está falando de edifício digital. Sim. Então eu tenho que alinhar com a Nicole o que ela espera, em que momento, até porque senão, gente, imagina, você entregar tudo, tem arquiteto, Nicole, que desenha o bit, quem está arquiteto sabe o que eu estou falando. Desenha o bit, ali o requadro, o rejunte, desenha tudo. Aí ele entrega isso lá no EP. Ele fez um LOD 300 no EP. Quem está pagando por isso? Ele. E aí a gente está falando no final de horas, ele está gastando muitas horas. Ou, por exemplo, o que a gente já viu, né? O cara desenha na tabica, desenha no forro e nem vai ter planta de forro, ele nem vai gerar aquela informação no começo e ninguém nem vai usar aquela informação, mas ele só fez porque aparece na maquete eletrônica. Então, ter o entendimento do LOD e ter isso vinculado a contrato, pessoal, a gente está falando de não ficar perdendo tempo à toa. E detalhe, pode acontecer da Nicole fornecer o forro no 100, e aí lá, o que muda do 200 para o 300 para 400? A Nicole pode atualizar o pé direito. Sim. Então aquela informação pode ser o quê? Atualizada. Ela pode gerar o acabamento, pode surgir tabica, pode surgir pano, pode surgir recuo, pode surgir que aquele forro que era monolítico virou um forro paginado lá, sim, aquele... com roda-teto e tudo mais. Exato. Então a galera tem que entender assim, por que esse documento eu gosto de deixar no PEB? Porque se eu mudo a fase, quando eu mudo o LOD, eu falo, mudou esse LOD porque o cliente mudou a expectativa dele. Sim. Não pode ser algo engessado ali na pedra, né? Porque o cliente, no final, ele quer um projeto, ele quer a obra, ele não está... ele nem sabe o que é LOD, ele nem quer saber o que é LOD. Por isso que muitas vezes eu converso e falo, né, Nick, assim, cara, me fala o que você quer. E aí a gente vai desenhando o contrato, que é o PEB, para quem ainda não pegou, a gente
desenhe esse contrato com o cliente. Sim, exatamente. É uma questão engraçada isso que a gente está falando, da gente, às vezes, tentar explicar para o cliente o que é PEB e ele não ter esse know-how, ele não sabe o que é isso. Então, o que você vai fazer? Você vai perguntar para ele o que ele espera de cada fase. Como o Júlio falou, eu quero um executivo. Isso não é cravado na pedra. Executivo, todo mundo sabe o que é um executivo. Nem sempre. Né? Ainda mais no universo BIM, onde a gente tem diversos usos BIM, né? Que a gente vai falar isso posteriormente no outro podcast, né? Entra a questão do uso BIM, né? Então, para que aquele modelo serve, né? Qual que é o final, qual a finalidade dele? E aí o PEB também, como eu ouço muito, existem muitas perguntas que vêm para a gente de como que eu cobro o meu serviço, né? Eu já recebi algumas perguntas de alguns alunos nesse sentido. Como eu cobro a hora de um projeto BIM? Como eu trabalho? Eu falo assim, você tem que pensar sempre em tempo que você vai trabalhar, quanto tempo você vai gastar nisso e o nível de dificuldade. Ou melhor, o nível de detalhe que ele quer aquilo, né? Então ele quer uma janela? Tá, mas ele quer o detalhamento da janela? Ou ele só quer a abertura, o tamanho, né, de abertura da janela? Porque se ele quiser só abertura, você vai gastar 5 minutos. Se ele quiser detalhamento da janela, você vai gastar 1 hora e meia para desenvolver a família daquela janela. Aquela janela vai precisar tem que ser exportada de uma maneira específica? Aquela janela precisa ter um material? Então, tudo isso é perguntado na hora do LOD e é o PEB que vai conter essas informações. Então, a reunião para desenvolver esse PEB, esse desenvolvimento desse documento, ele é muito... ele precisa ser aquelas perguntas minuciosas, né? Tá, você quer janela? Como você quer janela? Assim, assim, assim. Isso tudo precisa ser anotado, porque aí você tem como dar o tiquezinho lá com o cliente, né? Janela, tem essa informação, tem essa informação, tem essa informação. Check. Porta, tem essa informação, tá desenvolvida com o 3D, né? Tá modelada corretamente? Check. Então tem um controle também do que foi entregue. Você tem como mostrar que você entregou o que era esperado, né? E se a gente trabalha ainda com aquele conceito de fases dentro do BIM, a gente vai ficar perdido. E aí eu acho, complementando um pouquinho o que você está falando, é assim também, para o pessoal entender, assim, por que o LOD você desenha ele e traz para o cliente, e traz essa tabela e traz tudo isso? Porque senão o cliente acha que é só apertar um botão e vai tudo funcionar. Ele assistiu uma palestra aí achando que o BIM é um botão que faz tudo sozinho. Não é. Ele pode até fazer um corte automático, mas você tem que modelar tudo para ele sair automático. Então, assim, é importante entender que, assim, você não vai ter menos trabalho, você vai ter mais trabalho, você vai ter mais responsabilidade. Só que a sua hora, ela vai ser muito mais importante do que era quando você fazia só desenho. Então, acho que é importante ter isso. E o cliente, ele não tem obrigação o cliente, eu digo assim, um leigo ou aquele cliente final, ele não tem que ter obrigação de entender o que é BIM. Não, o BIM, ele é uma propriedade, eu falo muitas vezes, nesse início ainda, eu sei que isso ele vai avançar, para a construtora e o pessoal da construção civil. Quando a gente fala para o cliente final, ele está contratando porque ele quer um sonho, uma casa, é isso que ele vai querer. Só que eu acho que um ponto bem importante para trazer aqui e recortar e sair um pouco do contexto é assim, Nicole, o pessoal também tem que entender que existe o privado e o público. Então, assim, eu tenho um protocolo que eu alinho a expectativa com cada cliente, é uma questão do trabalho do privado. Se eu trabalhei com a Nicole 1, 2, 3 vezes, a gente alinhou, já sabemos. Tá redondo ali como é que vai funcionar esse trampo. Agora, eu vou fazer esse trabalho lá com o governo, aí tem que ter um edital e tem um padrão BIM nacional. Aí tem a norma 15965, vai ter várias portarias, vai ter requisitos de informação que vão ser direcionados. Mas quando a gente fala do privado, a expectativa ela é desenhada mais personalizada, até porque existem níveis e diferenças de investimento como isso é realizado. Então, muitas vezes a gente até parte primeiro com o contratante e depois a gente volta com os contratados para alinhar as expectativas. Aí entra o papel também da coordenação BIM, que a gente vai abordar depois em outro podcast, né? Então, acho que é isso, né, Nicole? Acho que ficou claro para todo mundo o que é o LOD. Para quem não sabe, compartilha esse nosso áudio aí com o pessoal para eles entenderem o que é o LOD. Nicole, indo para outro gancho agora, falando assim, bem brevemente, falamos das diferenças do que é o manual BIM, que é o BIM Mandate, falamos do que é o LOD e falamos brevemente o que é o LOD e a importância dele para os contratos, né? A gente vai entrar agora nesse outro bloco. Então, pessoal, para a gente ter um PEB, o mais importante aí, começando pelo crucial, né? A gente precisa sempre colocar no PEB as informações referentes aos dados do projeto, né? Endereço de projeto, isso é normal, natural. Endereço do projeto, metragem quadrada,
as informações básicas do projeto, onde ele está localizado. A gente tem que colocar ali os envolvidos, né? Então, quais as disciplinas que estão contratadas? Quem são os envolvidos? Nome da pessoa, nome da empresa, né, do contratado. Quem são os responsáveis, né? Porque é diferente os contratados e os responsáveis. Então, quem é que vai bater o martelo? Quem é que vai fazer o gerenciamento desse projeto? Quem que vai falar, ó, há um problema de hidráulica, projetista de hidráulica, resolva esse problema. O nome dessa pessoa precisa estar lá. É muito importante também em BIM, pessoal, a gente ter dentro do plano de execução BIM a versão do software que nós estamos utilizando. Isso é uma grande questão hoje, né? A gente tem softwares que estão se atualizando anualmente, a gente tem projetos que às vezes se decorrem por muito tempo. Isso precisa estar claro, né? Porque a gente tem que lembrar que alguns softwares, eles não atualizam, né, o modelo, eles não voltam atrás, né? Se você está usando uma versão 22 e uma versão 23, elas não vão conseguir se conversar ali, por exemplo, no seu modelo nativo. Então, a versão do software é muito importante. Quais os softwares utilizados, né? Qual software é utilizado para fazer o gerenciamento? Qual é o software utilizado para fazer a modelagem de cada disciplina? Muito importante para entender também qual é o nível de colaboração, né? Como serão feitas as revisões? Precisa estar no plano de execução BIM. Como serão feitas? Quem será o responsável por revisar esses projetos, fazer o controle de qualidade deles e indicar quem precisa arrumar esses projetos. E uma coisa muito importante que eu falo assim, que é o crucial, níveis de projeto, parece uma coisa besta, mas níveis de projeto, isso precisa estar muito claro, né? Um dos primeiros tópicos que aparece lá no seu plano de execução, quais são os níveis de projeto? O nível 1, qual que é o nível dele adotado e qual é o nível real dele? Acho que é só importante trazer aqui, quando a Nicole fala nível, né? Porque a gente fala nível de desenvolvimento, não é nível de desenvolvimento, a cota acabada. Alguns chamam de nível acabado, piso acabado, né? Então, a gente chama de régua de níveis, né? Você destrinchar ali qual é o nível acabado, o nível osso, porque muitas vezes nem chegou a topografia. E eu já vou até adiantando para todo mundo, eu falo, cara, não trabalha no nível real. É uma coisa que o pessoal tem uma maneira de trabalhar na cota do nível real. E complementando um pouquinho, Nicole, também que você falou ali sobre os softwares, pessoal, faz uma coluna lá, coloca assim, ó, quem é a empresa? A empresa é a SPBIM. A SPBIM é responsável por coordenação e gerenciamento. Qual é o software utilizado? Solibri, Navisworks, qual é a versão e idioma? Beleza, vou pegar um projetista de arquitetura, vou pegar aqui algum cliente nosso, tá bom? FGMF, qual é o programa que ela usa? ArchiCAD, qual versão? 26. Eu não estou ainda falando... Até muitas vezes tem gente que coloca uma outra coluna de assim, contato do responsável, o e-mail, que é bem importante, porque é aquilo que eu falei, é um documento de alinhamento, né? E, então, junto com o software, você pode colocar isso também. Voltando também um pouquinho que a Nicole já mencionou, mas assim, qual que é o uso que você quer dar para esse BIM? Então, usos do BIM, para que você quer isso? Compatibilização, orçamento, planejamento, manutenção e operação, porque assim, quanto maior o sonho, maior o esforço. Exatamente. Então, é maior a montanha que eu tenho que escalar, né? Então, assim, é bem importante o pessoal deixar claro. E entrando também, junto disso, uma coisa que poucas pessoas fazem, mas o fluxo, o diagrama de como vai funcionar, quem que responde, se reprovar, volta para quem e tudo mais. E tudo isso tem que estar em algum lugar. Tem muita gente que confunde GED, que é o espaço de armazenamento de dados, com o CDE, que é outro podcast que a gente vai gravar depois, mas significa Common Data Environment, que é ambiente comum de dados. Não adianta, cara, você pegar plataformas como Dropbox, pegar OneDrive, Google Drive e achar que você está fazendo BIM, tá? Como CDE, hospedando os arquivos lá. Não é a mesma coisa, pessoal. Esses CDEs, eles têm uma habilidade de controle de versionamento, mandar e-mail, fazer comentários de revisão. Ele é para você fazer a gestão do BIM, né? O BIM ele é um ativo. Então é importante também deixar claro nesse PEB qual é o CDE usado. É importante que quem é o responsável da coordenação, os usuários que ele vai criar na plataforma, como vai se comunicar. E também ali tem mais um tópico que é colocar ali quais são, além das fases de projeto, tem ali quais são os cronogramas, né? Tem que ter o cronograma. Pode ser um anexo, tá? Porque fica muito grande. A gente fala que um bom PEB, ele vai ter ali em torno de 20 páginas, 30 páginas. Não precisa ser uma coisa muito extensa, tá? Até porque a gente tem anexos depois que vem junto com o PEB. Igual eu tô falando, o cronograma é um anexo,
quem está sendo contratado e tudo mais, pode ser um anexo, não Uhum. tem problema. O LOD, que é uma coisa extensa. Sim. Aí, claro, eu vou receber lá 30, 40 páginas de LOD, né, do que é de cada objeto. Cara, eu vou ver da minha disciplina, né? Então Exato. você não vai precisar, mas assim, claro, é um prato cheio para quem quer aprender ali e ler bastante sobre os LODs. Então, tudo isso que a gente está colocando, padrão de nomenclatura. Nomenclatura a gente coloca, o que mais? Como o Júlio tinha indicado, a questão do CDE é muito importante, pessoal. O CDE, hoje a gente acha que está fazendo BIM com o Drive, como o Júlio está falando, mas é muito importante você escolher o CDE correto para você ter um trabalho fluido, né? E como ele falou também do workflow, né? Então, o fluxo de trabalho. Deu um problema aqui, né? Foi checado um problema. Para quem que eu mando isso? Aí fica aquela desconversa, né? Uma comunicação falha. Lá no PEB vai estar lá, ó, deu um problema aqui, então eu tenho que voltar para cá. Há um caminho, né? As coisas estão planejadas e estão pensadas. Uma coisa muito importante também, origem de projeto. Isso precisa estar dentro do PEB, né? Você tem que indicar qual vai ser o ponto que todos os projetistas vão utilizar como a origem 00 lá, né? O ponto 00 do projeto, porque isso vai ser crucial ali na hora de fazer a junção de todas as disciplinas. A segmentação também é importante, porque Sim, assim, eu falo para o como pessoal, separa, né? vou dar um exemplo simples, tá? Se a pessoa pegar, o que é segmentação para quem não está entendendo? Para quem trabalha com AutoCAD, XREF, para quem trabalha com ArchiCAD, módulo, para quem trabalha com Revit, Link, para quem trabalha com, enfim, com SketchUp Componente, dá para falar em cada situação, porque a gente usa todas as ferramentas, a gente entende a situação de todas, mas basicamente a gente está falando o seguinte, eu vou trabalhar tudo em um único modelo, tem um outro tópico que a gente vai abordar depois, chama modelo federado, que é quando a gente brinca que a gente chama de Megazord, né? Quando você junta tudo em um único modelo. Mas, basicamente, assim, pessoal, imagina se o meu cliente tem um sonho de, olha, eu quero planejar, eu quero orçar, eu quero fazer compatibilização, eu quero ter render, eu quero usar no óculos, eu quero isso. Quanto maior a quantidade de desejo dele, que eu falei lá sobre a escalada, Peso, né? ele vai ter um peso, porque isso aí vai ter muita informação. Exatamente. Então, vou dar um exemplo bem simples para a segmentação, como separa ali, eu brinco, os meninos dos homens e as meninas das mulheres. É assim, cara, se eu estou fazendo planejamento 4D, que é quando o prédio vai fazer simulação da construção do prédio, e o orçamento, que eles andam muito juntos, eu não posso fazer a modelagem de uma parede nascendo no subsolo e até a cobertura. Na vida real, ela é construída entre andares. Exatamente. No próprio, você vai olhar aqueles documentos de estrutura, a planta de formas, aí, pilar que nasce, pilar que morre. Por que tem isso? Porque a construção Porque é assim que funciona. é assim que funciona. Então, o pessoal tem que entender que todas as diretrizes, por mais que pareça óbvio, até um dia todo o mercado entender como se comunica, é assim, sabe o que eu percebo? O arquiteto e o engenheiro, ele tem que pensar o seguinte, cara, antigamente eu desenhava, eu entregava um monte de documentos, agora eu construo. Então, Sim. é outro mindset, né? Você sabe? constrói para gerar os desenhos e não gera os desenhos informação. para construir. Não, e Exatamente. informação. Sabe assim, muitas vezes a gente pega assim, coordenação mal feita, ou infelizmente o cara fala assim, me manda o documento e depois o modelo. Como é que você faz o documento depois do modelo, né? Porque às vezes ele está acostumado com o CAD, ele quer fazer um CAD BIM ali do que está acontecendo. Sim. Então a gente fala, não, peraí, vamos entender primeiro, vamos valorizar mais o modelo, a informação, e deixa o documento para uma fase final. Porque o documento, como a Nicole falou, é um resultado. É um produto do que está sendo, do que acontece. Mas esses pontos, pessoal, que a gente está comentando aqui, para vocês entenderem, é complexo isso daqui, tá? A gente até ensina em curso de coordenação e tudo mais, porque assim, entender tudo isso é comunicação. Sim. Né? Então, basicamente, assim, muitas vezes eu posso chegar para a Nicole, aqui tá a Nicole e o Jonas, você faz isso, a Nicole faz isso. Se eu falo uma informação para o outro e o Jonas depois replica a informação para a Nicole, já não é a mesma informação. Então, se a gente não tem um documento que ele direcione para todo mundo esses tópicos que a gente acabou de falar para vocês, qual é a chance de dar errado? Muito grande. E hoje, assim, com o BIM principalmente, pessoal, porque hoje mudou também a forma de se entregar as coisas, no sentido de, quando a gente trabalha com BIM, não necessariamente a gente vai ter uma fase de pré-executivo e de executivo. Às vezes você está fazendo um gerenciamento, você precisa fazer a compatibilização, o cara só precisa que você entregue lá as alvenarias, a estrutura pronta, você não precisa do revestimento agora. Aí existem aquelas questões de entregas parciais, né? Então isso está lá no cronograma, dentro do PEB. Então, nesse momento aqui, eu acho que dá para a gente entregar isso aqui já para andar com o projeto, né? Para ele não ficar parado aqui esperando desenvolver todo o resto, porque como o Júlio falou, a gente precisa construir. Em alguns momentos isso vai levar mais tempo, né? Porque como aquela curva que a gente vê do BIM, né? Que quando a gente trabalha com BIM, a gente tem uma curva mais acelerada no início, mais demorada no início, no final ali fica tudo muito mais rápido, porque já está pronta a construção. Mas até chegar lá, há um trabalho, há um esforço.
né? Então, quando a gente pensa que, pô, o cara vai precisar aqui das alvenarias prontas, eu posso fazer uma entrega parcial dessas alvenarias prontas, um cronograma lá do PEB, para que ele consiga já indicar, por exemplo, fazer um clash detection, rodar ali um conflito e já andar com o dele. E não só isso também, né, Nicole? Imagina, eu vou chegar pro cara e falo, cara, você tem que fazer tudo isso Em para tantos eu ter um dias. modelo, para eu ter um BIM. Gente, não faz sentido. Não. Assim, honestamente, eu falo assim, a tecnologia ela veio para servir A a nós, não nós a tecnologia. Então, pô, vamos lá, eu tô com uma mega ferramenta, então como que eu adapto ela para o meu processo? Por isso que é muito complexo quando a gente fala de implantação BIM, de mudar a mentalidade, porque o pessoal quer pegar o mesmo prazo e quer fazer da mesma forma. Não é, gente, não é. E assim, a gente sabe porque, pô, nesses 13 anos eu posso falar assim para vocês que não é o tanto que eu sei, é o tanto que eu fui aprendendo, né? Então, o tanto que já não é para fazer dessa forma, né? E é claro que como a gente aqui está disseminando o conhecimento, fica mais fácil para vocês não errarem, né? Porque a gente já errou isso no passado. Então, faltou um ponto, acho que trazer aqui para eles também, que é a questão dos deliveries, né? A parte dos entregáveis, né? Então, poxa, o que eu tenho que entregar no final de tudo isso? Tá, eu trabalho com TQS, eu vou entregar quais formatos? Que formatos eu vou me comprometer a entregar? IFC, eu vou entregar um TQR, eu vou entregar já em Revit. Eu trabalho com ArchiCAD, eu vou entregar o quê? O formato nativo, o formato aberto, eu vou entregar o PLN, eu vou entregar o IFC. Eu trabalho com SketchUp, o que eu tenho que fazer? E, enfim, então assim, é importante estar lá e cada projetista, o que ele tem que entregar, e aí eu vou dizer aqui a cerejinha do bolo também, que eu acho que é importante, mas o PEB, por que ele tem que ser entregue antes para o projetista, né, Nicole? Porque ele tem que ler e ver se ele está de acordo com aquilo, e no final tem que assinar aquilo, fazer a assinatura digital e falar assim, cara, olha, é parte do contrato. Eu me comprometo a isso. Exatamente. Porque se alguém muda, pessoal, aquilo ali muda no sentido assim, o projeto tinha 6 andares, passou a ter 10 andares. Desculpa, não é o mesmo projeto. Não. Né? E aí eu posso ter ferramentas para eu aditivar. Né? Olha, eu vou cobrar mais porque o escopo mudou, aumentou, vou ter mais horas para fazer isso. Exatamente. Agora não, o escopo diminuiu, vou negociar. Então, é importante que o PEB, na verdade, ele é uma ferramenta que ele serve para alinhar as expectativas. É aquele famoso combinado não sai caro. Não sai caro, exatamente isso. Né? Então, acho que só para deixar claro, acho que ficou claro que ele é um documento, que ele vai conter esses itens, tá? E aí, no final, você pode entregar para o projetista. Júlio, estou fazendo o projeto ainda, está lá no começo, no estudo de viabilidade, eu só tenho um 3D, uma massa e tabela. Tudo bem. Por isso que o PEB ele evolui junto, né? Ele cresce. E a gente fala também assim que o orçamentista, ele também pode, se ele for orçar, ele sabe o que ele está recebendo. E aí ele sabe o que falta para ele. Né? Essa de informação. O que eu estou percebendo é assim, as nossas profissões elas estão mudando. Sim. Então, as nossas habilidades já não são mais as mesmas, a gente também tem outras responsabilidades, mas ao meu ver é muito mais intelecto do que era antes, no sentido braçal do braçal, né? De tirar CTB, tirar desenho à mão e tal, e você fala, não, putz, agora eu tenho que construir, agora eu tenho que pensar. Tem que pensar muito mais do que eu pensava, porque a complexidade, o jogo ficou mais sério. Né? Eu penso também que subiu o sarrafo nesse sentido intelectual para você desenvolver. Hoje não é só mais alguém lá com a prancheta de CAD desenvolvendo um desenho. Você precisa planejar. Então, tudo que a gente está falando aqui é sobre planejamento. BIM é muito planejamento. Então, para você economizar o seu tempo ali, você tem que sentar. Esse momento do PEB pode parecer extenso, né? A gente está falando aqui, nossa, mas tem que pegar todas essas informações? Sim, cara, porque se você chega lá no final e vai pegar aquela informação com o cliente, quando você descobrir que o cliente está insatisfeito com aquela sua entrega, vai falar, ué, mas o que faltou? Aí vai falar, faltou isso. E não foi combinado, né? Podia ter sido combinado, planejado. Pode dar um problema na entrega, o Júlio falou, os entregáveis. Se o cara da disciplina de elétrica entrega algo que não é compatível com o meu modelo Revit, como que eu vou fazer a compatibilização? Como que eu vou utilizar aquilo? Não tem como. É a mesma coisa que eu chegar numa obra, eu falo pra todo mundo assim, imagina se chegar numa obra. Aí eu falo, a Nicole é o pintor e eu sou o cara da alvenaria. Aí a Nicole chegou antes que eu lá na obra, um exemplo. Ela fala, aí eu falo, Nicole, pinta aí a parede. Aí ela pinta o existente. Aí você fala, mas peraí, calma, eu nem subi a alvenaria, você já tá pintando a parede. O que eu tô querendo dizer? Se a gente já não tem comunicação na construção, no modelo digital está acontecendo a mesma coisa. Exatamente. Então, centralizar a comunicação, que é o CDE, ter os entregáveis, ter isso consistente, eu diria que a comunicação ela é
ela é vital Sim. para qualquer processo de empresa. E aí, quando a gente fala que o que é o PEB, se eu fosse resumir o que é o PEB, eu falaria que ele é um documento de contrato para comunicação com o cliente. Perfeito. Porque aí o cliente, depois ele vem querer cobrar aquilo que eu falei, opa, por que você está me cobrando o rodapé agora se está no seu próprio documento que ele é lá na frente? Ah, porque assim, aí se ele quiser, porque assim, imagina, se eu estou antecipando tudo antes, que é o LOD, estou trazendo tudo antes, cara, então você tem que pagar 80% do contrato no anteprojeto e não deixar para o final. Então, isso daí, gente, também assim, é anos passando por perrengue, entendendo assim, quanto vale a sua hora, entendendo o que é o LOD. Claro que a gente foi patinando, aprendendo com o mercado, e hoje isso está muito mais maduro. Acho que a maioria está compartilhando e a gente foi nos eventos de BIM, o pessoal, eles têm esse senso comum de que, poxa, é isso mesmo, estamos entendendo o que está acontecendo, né? Sim, eu vi inclusive nesse evento de BIM que teve essa semana aí, um evento internacional, sobre um case, inclusive, da Vale. E ele falava sobre justamente as questões de contrato. Ele enfatizou bastante isso, né? Ele foi falar do case todinho, toda a modelagem, mas ele enfatizou muito a questão de contrato, porque para ele, né, para o gerente ali de projetos da empresa, era muito importante. Gente, imagina o tamanho das obras, por exemplo, que a Vale faz, o nível de coordenação, de organização e planejamento que é necessário para que aquilo dê certo. É muito dinheiro envolvido, né? Não por ser muito dinheiro envolvido, mas por um erro pode causar questões drásticas aí no projeto. Então, para ele foi muito importante entender, por exemplo, que para eu andar com o projeto, às vezes um pouquinho mais rápido, eu posso liberar isso aqui. E aí a gente pode conversar, atualizar o PEB, ó, vou liberar isso aqui para você, porque já estamos livres aqui, já conseguimos matar isso aqui antecipado, a gente consegue adiantar isso aqui para você. E a obra vai começando a rolar. E aí foi mostrando os dados, né, pessoal, de que às vezes ele esperava modelar ali, desenvolver na construção 500 objetos e desenvolveu 1000 no mesmo tempo, né? Por quê? Porque eles conseguiram entender esses gaps, conversar com os envolvidos e atualizar. Então, se isso aqui está entregue, já dá para a gente passar para a próxima fase. E os pagamentos vinham, geralmente, com as entregas, como o Júlio explicou, né? Então, se a gente tem que entregar o rodapé lá na frente, a gente está trazendo para cá, então a gente vai fazer um combinado também do financeiro entrar aqui, parcial, né? Então, tudo é conversado. O importante tá tudo num lugar. As pessoas precisam ter um documento, né? A gente precisa ter essa segurança. O PEB que traz essa segurança de contratação de serviço. E complementando que o pessoal está ouvindo o podcast, depois escuta o podcast que eu gravei com a Stefânia, a gente falando sobre VDC, Virtual Design Construction. E ela fala muito sobre esse alinhamento com o owner, com o cliente, o que ele quer, desenhar o escopo, fazer tudo com ele, para aí sim pro BIM. Porque se você sai fazendo tudo sem combinar nada, tudo você até tem um BIM ou um BIMzinho que fala no mercado, Little BIM, né? Mas assim, a ideia é, no final, eu entendo que tem um grau de maturidade, existem níveis de BIM, né, que vão sendo... Mas, no final, a ideia é que todo mundo quer economizar tempo, ganhar mais dinheiro, né, e ter mais eficiência. Então, quando a gente fala de tudo isso aqui, que é trazer o que é o PEB, que foi esse tema desse podcast, e trazer o que é o LOD ali, como eles têm uma sinergia, não está cravado na pedra o que a gente acabou de dizer aqui, mas assim, são experiências de quem está vivenciando isso no mercado. Pode ser que daqui a 10 anos a gente fale e não seja nem mais PEB, seja um outro nome esse documento, seja uma outra metodologia, mas o conceito essencial é o mesmo, né? Exato. Comunicar. É o alinhamento. Né? Então, isso poderia já ter lá no CAD, né? É que assim, a gente só digitalizou. Aí a gente sentiu a necessidade do processo mais quando veio o BIM, porque o BIM ele cobra mais essa organização. Que é um dos pilares dele, né? Então, assim, acho que é importante a gente só finalizar esse podcast explicando o que é o PEB, a importância dele para a contratação, a importância dele para a coordenação e a importância dele para o cliente. E no final, a gente sempre fala, que eu falo isso com o Jonas, BIM tem que virar obra. Então não adianta você fazer todo um BIM e aí no final não usar isso lá na obra, não ganhar isso. Isso não tem uma mudança de valor, né? Não tem um valor. Porque o valor do planejamento, gente, eu acho que o BIM é processo. O BIM é muito processo. Então, se você planeja bem, você chega lá na obra, você chega preparado. Como o Júlio falou, não é porque é BIM que você vai clicar um botão e está tudo pronto muito rápido. Há um trabalho. Mas como eu posso fazer esse trabalho da melhor maneira para não gerar o mesmo valor que eu gerava numa planta de CAD, num desenho entregue? Eu estou gerando muito mais. Estou fazendo a mesma coisa, em tese, né? Entregando os PDFs lá na obra, mas chega lá na obra, eu não tenho só os PDFs. Eu tenho um modelo que eu posso checar. Se alguém quiser abrir um modelo e checar lá em 3 dimensões, vai checar, o custo vai estar muito preciso
e eu vou ter garantias que eu não tinha antes, né? Que chegava, a gente vê na obra, e se a gente vê na obra não vai acontecer mais, né? Ele vai chegar, vai parar ali no momento do gerenciamento, ele vai ficar ali, os problemas serão resolvidos antes. Então o PEB, a importância dele, pessoal, é a comunicação para que chegue na obra redondo, porque o mestre de obras não tem que tomar a decisão já foi tomada por especialistas, né? Existem questões que são questões de obra, mas elas não podem ser questões drásticas, não podem ser questões cruciais, elas têm que ser só os pormenores, né? Exato, e eu queria só complementar aqui, passar para o pessoal assim, pessoal, para quem está ouvindo esse podcast, alguns podcasts que é interessante estar vinculados, que eu acho que vai complementar bastante o conhecimento que vocês estão escutando aqui. Um deles foi que eu gravei no episódio 17 lá, com o Gustavo Oliveira, né? O Gustavo é um cara muito fera aí, conheci ele há muitos anos do BIM, e ele fala muito, ele até tem um momento do podcast que ele até fala assim para mim, cara, se tiver um advogado e a pessoa souber sobre como que trabalha com o PEB, esse cara tem uma demanda gigante do mercado, porque é a falha da comunicação. Outro podcast foi o que eu falei da Stefânia, que é o episódio 20, que a gente fala do VDC, e eu queria também trazer um podcast que a gente fala o 21 do Blender e BIM ali com o Carlos Dias, que a gente fala bastante da informação, como ela tem que estar ali incorporada ao IFC, ao elemento BIM, porque assim, no final, bate-papo ano que vem, acredito que já vai estar isso um pouco mais incorporado, né? Então, o pessoal vai entender um pouco mais. Fora os outros também que a gente gravou, mas esses têm um pouco a ver ali com o que a gente fala do contrato, da expectativa, do modelo BIM, né? E a galera que já está ali, faixa preta, já está usando o modelo e ganha dinheiro com isso, todos eles batem no mesmo martelo, então a gente está vendo que estamos em convergência, que está todo mundo conversando no mesmo papo. Tem uma sinergia. Sinergia, exatamente. Isso. Então, pessoal, acho que é isso, o podcast foi excelente, acho que foi para passar ali quase 50 minutos de conhecimento, sei que é uma informação densa. A gente pega um MBA aí de 1 ano e 8 meses, tem muita gente às vezes sai do MBA e mesmo assim ainda fica patinando, né? Nessas coisas. Não sabe o que é, e a gente acaba. Aqui a gente só está dando mais uma dica, passando o conhecimento de quem vive isso todos os dias, né? Então, queria agradecer a Nicole a participação. A gente vai falar bastante sobre outras oportunidades aqui. E, pessoal, não se esqueçam aí de dar 5 estrelas no podcast, ajuda bastante lá no Spotify. Indicar para os colegas aí da construção, colegas de profissão que, ainda não sei o que é BIM, ainda não sei o que é PEB, eu não sei o que é LOT. Cara, manda esse podcast para ele, que sem dúvida isso aqui vai ajudar muito ele. Com certeza. E obrigado e até a próxima, galera. Tchau, pessoal.